Bom dia, eu sou o seu amigo pastor Leandro San Julião e estou chegando com Palavras de Vida. Hoje é quarta-feira e nada melhor do que iniciar um novo dia meditando na Santa Palavra de Deus. Nesta semana temos aprendido a respeito da multiplicação de pães e peixes. O texto da nossa meditação se encontra em Marcos, o capítulo 6, do verso 30 ao 44. Hoje nós vamos ler apenas os versículos 37 e 38. Antes de fazer a leitura do texto, eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, para você curti-lo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós estamos aproximando aí dos 1000 inscritos e eu conto contigo na divulgação da Palavra de Deus. O texto em questão diz assim: Porém, Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tens? Ide ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Nós estamos aqui diante do momento em que Filipe, preocupado, ele se aproxima de Jesus e ele propõe para Jesus diminuir ali o ensino, o sermão, para que aquela multidão fosse embora e pelo caminho arrumasse algum lugar para poder comer, porque já estava anoitecendo. E como nós aprendemos ontem, como que num lugar daquele eles iriam conseguir de uma hora para outra arrumar aproximadamente 30.000 pães. A gente percebe, que aqui tem um grande problema e parece ser um problema indissolúvel. E assim Filipe ele sente, ele está preocupado e ele está questionando Jesus e ele está olhando para aquela situação, ou seja, é muita gente, é pouco recurso e mesmo se tivéssemos dinheiro, como ele diz no texto aqui, como que nós vamos alimentar esta grande multidão? E Jesus, como se não bastasse, ele fala, vocês mesmos podem dar de comer a eles. Jesus joga a responsabilidade ali nos discípulos e eles ficam então preocupados com aquela situação, sem saber o que fazer. E é interessante que Jesus manda perguntar o que eles tinham. E ele sai ali procurando no meio da multidão e Jesus vai encontrar o que ali? Os discípulos trazem 5 pães e 2 peixinhos. E eles falam para Jesus, olha, tudo que nós encontramos aqui no meio da multidão é esse pouco, 5 pães e 2 peixinhos. E o interessante é que a partir dos 5 pães e dos 2 peixinhos, o que Jesus faz? Aqui vai acontecer algo sobrenatural. E eu quero ensinar para você, de acordo com esse texto, a terceira lição. O que eu tenho, bens, talentos e dons, pode ser a resposta de oração para alguma pessoa. Você pode ver que Jesus aqui ele pega os 5 pães e os 2 peixes e ele levanta aos céus e ele dá graças. E o que vai acontecer a partir daquele momento? O milagre começa a acontecer. E eu quero dizer para você, não julgue ser pouco o que você tem em mãos, mas este pouco que você tem em mãos é o suficiente para o nosso Deus realizar um grande milagre. E a gente vai perceber isso não só nesse texto, mas quando você olha para o Antigo Testamento, Elias, quando ele chega ali na casa da viúva, ele pede para ela fazer um bolo para ele comer e ela fala que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, que ela ia fazer um pão e a farinha e o azeite naquela época era como se fosse o arroz e o feijão para nós hoje. E ela ia fazer algo, comer e morrer, ela e seu filho, porque não tinha recurso. E quando Elias fala para ela fazer um bolo para ele,
Aquela mulher não tinha nada. Aquela mulher tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite e obediência. E quando ela vai fazer o bolo, o azeite começa a brotar, a farinha começa a multiplicar e ela pega vasilhas emprestadas com toda a vizinhança e ali as vasilhas foram cheias. O milagre aconteceu, algo grande foi feito através de um pouco de farinha e um pouco de azeite. E aqui nesse texto a gente vai perceber a mesma coisa, 5 pães e 2 peixinhos. E conforme Jesus foi partindo os pães, Jesus foi pegando os peixes e foi colocando ali em 12 cestos. A Bíblia diz que quanto mais ele partia o pão, mais o pão ia brotando, mais o pão ia multiplicando e mais o milagre ia acontecendo. E eu quero dizer para você que o milagre, ele acontece a partir do que eu tenho. O milagre acontece a partir do que eu tenho. Então, o que você tem em mãos pode ser resposta de oração para algumas pessoas. Por mais que você olhe e fale, não tem como eu resolver um problema com 5 pães e 2 peixinhos. Eu precisava aqui era de 30 mil pães. Mas o pouco que você tem, quando este pouco é colocado nas mãos de Deus e você obedece o que Ele te pede, esse pouco, ele pode se tornar muito, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus do milagre, é o Deus que faz brotar água na rocha, é o Deus que multiplica 5 pães e 2 peixes para uma multidão alimentar, é o Deus que com um pouco de farinha e um pouco de azeite, ele faz ali uma multiplicação que muitas pessoas conseguem matar a sua fome. Então o Deus que nós servimos, ele pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos e imaginamos, pelo poder dele que opera em nossa fraqueza. O que você tem na mão? O que você tem na mão, por mais que você ache que é pouco, mas através desse pouco, Jesus pode fazer grandes coisas. Talvez você esteja igual Felipe. Você está vendo um grande problema, você não vê solução, você não vê saída, mas fique tranquilo que o pouco com Jesus é muito. O pouco com Jesus é muito. Que Deus realmente nos abençoe e que possamos aprender que o que eu tenho, os meus bens, os meus talentos e os meus dons, pode ser a resposta de oração para algumas pessoas. Neste momento nós vamos orar. Deixe no comentário o seu pedido de oração, que nós temos anotado e temos orado um por um. Nós temos intercedido a Deus por sua vida. Vamos falar com o Pai? Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra que alimenta, palavra que encoraja, palavra que fortalece, palavra que nos anima e palavra que nos dá esperança, porque nós sabemos que podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Eu te agradeço por esse dia e que o Senhor abençoe todas as nossas decisões, a nossa saída, a nossa entrada, que a boa mão do Senhor seja conosco hoje e durante todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quinta-feira.